Tudo bem? Nós vamos fazer aqui um vídeo explicando se existe ou não vida após a morte. Antes, porém, quero dizer que a morte é algo terrível. Tão terrível que a gente não se acostuma com a morte. O meu avô materno morreu em 1963, faz bastante tempo. E eu não consigo esquecer, parece que foi ontem, né? Então veja, o apóstolo São Paulo diz lá em uma das suas epístolas que o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando uma pessoa fica doente, que já está ali agonizando, bem dizer, já nos últimos dias da vida, né, toda a família fazem orações, correntes de orações, outros fazem novenas, fazem promessas. Por quê? Porque ninguém quer morrer, ninguém quer perder um ente querido, ninguém se conforma com isso, e não é para se conformar mesmo, não é, porque é algo terrível, é algo que assusta a gente. E a pergunta é: existe vida após a morte? Algumas pessoas acham que sim, ou a maioria delas acham que sim. E aqui não vai nenhuma crítica ou juízo de valores, até porque as pessoas têm direito de acreditar nisso ou naquilo, mas existe uma verdade, né? E a palavra de Deus diz, lá em São João, capítulo 8, versículo 32, o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Daquilo que se pensa errado, daquilo que se faz uma interpretação errada. Existem muitas coisas que a Bíblia nos liberta. Por outro lado, existe um outro texto, está lá em São João 14, 6, fala: e conhecereis, ou seja, não é esse texto não, diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a verdade e só Ele pode nos libertar. Não é a minha palavra e nem de quem quer que seja. Essa deve ser a nossa regra. A Bíblia é um livro que foi escrito em uma linguagem oriental, o que difere muito da nossa linguagem. Nós somos povos ocidentais e para traduzir a Bíblia, né, para uma língua ocidental não é tão fácil assim. Basta você querer traduzir do inglês para o português, e depois para o espanhol, e depois para o alemão, né? Então, essas coisas acabam acontecendo. A Bíblia, ela é imparcial e ela é correta. Mas existem alguns textos que, se nós não tomarmos o devido cuidado, podemos entender, entre aspas, que existe vida após a morte, não é? Mas nesse vídeo simples que vamos fazer agora, sem querer esgotar o assunto, e se for possível a gente volta nesse tema, é o seguinte: o tema é: existe vida após a morte? E para que possamos compreender esse fato, nós temos que saber como é que o homem foi criado, como é que nós fomos criados. Essa é a primeira pergunta: como é que nós fomos criados? À luz da Bíblia, nós somos criacionistas, à luz da Bíblia. Mas também existe aqueles que são evolucionistas. Mas nós somos criacionistas. E para explicar a morte, nós vamos usar a própria Bíblia. Está lá no livro de Gênesis, né, que é o princípio ali, que narra a criação, no verso 7, Gênesis 2, verso 7, diz aqui a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Diferentemente dos outros seres, a saber, os animais, Deus disse: haja aves, haja animais quadrúpedes, haja. Então Deus não precisou colocar as suas mãos. Deus disse e as coisas foram feitas. Não vou aqui citar os versos nessa oportunidade, poderei citar em outras oportunidades. Deus não colocou as mãos, haja terra, haja luminares, tudo foi feito pela palavra de Deus, não é? Mas aqui, de maneira específica, não foi assim. Deus, imagina aqui a cena, Deus ajoelhou-se, pegou lá o barro, Adão, tanto é que Adão quer dizer barro, barro vermelho, barro molhado. Deus pegou o barro ali, e começou a moldar um boneco, vamos dizer assim, um boneco grande, Adão, segundo historiadores, Adão tinha aí por volta de 3 metros de altura. A partir do pecado, o homem foi degenerando, tanto no caráter, quanto no intelecto, também na altura. Então Deus pegou ali o barro, imagine a cena, Deus pegou o barro ali com suas próprias mãos e foi moldando Adão. E ele ficou pronto, ou quase pronto. Faltava alguma coisa. Aquilo ali era um boneco inanimado. Para que ele fosse animado, para que ele se tornasse um ser, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, como diz o texto aqui, e ele passou a ser alma vivente. Vamos usar aqui a matemática, ou uma equação, por assim dizer. Vamos pegar ali, então, o pó da terra, o barro, aquele boneco de barro. E ele é corpo sem vida, inanimado. Mas o fôlego de vida, que é o sopro de Deus, o resultado foi alma vivente. Exatamente isso que aconteceu. Então, nós, seres humanos, nós temos os digitais de Deus. Nós nos parecemos com Deus. Nós podemos falar, ouvir, sentir. Temos os 5 sentidos, capacidade para amar. Então, nós somos criados à imagem e à semelhança do próprio Criador. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez, E tudo isso aí aconteceu no 6º dia, Nos outros 5 dias, Deus fez tudo conforme nós já sabemos e vemos, Então, vamos explicar um pouquinho essas duas palavras, fôlego de vida e alma. Como é que se explica isso? Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita em uma cultura diferente da nossa, uma cultura oriental, com povos totalmente diferentes. E nós aqui somos orientais, ocidentais, quero dizer, E a mente do oriental e a mente do ocidental, elas são diferentes. A maneira de escrever, a maneira de falar, a cultura, tudo isso aí exerce uma influência, Então, a palavra fôlego no hebraico, a palavra correta é ruach, ou ruach, que significa fôlego, olha, respiração. Então, quando Deus ali, ele fez uma espécie de respiração boca a boca, sabe quando a pessoa ali tem uma parada cardíaca, ou tem um infarto, ou foi afogada ali, então vem lá o socorrista, o paramédico, então ele faz ali aquela respiração boca a boca e a pessoa é ressuscitada. Já houve vários casos assim.
né? Houve vários casos assim. Eu não posso citar aqui nome de pessoas que passaram por isso, né? Mas, por outro lado, seria até falta de ética, né? A gente mencionar o nome de pessoas sem que ela nos autorize, né? Temos que tomar o cuidado. Então é isso que aconteceu, né? Pó da terra, corpo sem vida, mais fôlego, sopro de Deus, igual a alma vivente. Então, a partir de ali, então, imagine comigo, aquele grande boneco ficou em pé e começou a falar com Deus. Não é uma maravilha isso? Não é? Como ele deve ter ficado feliz de ver o seu Criador pela primeira vez ali no Éden, né? Então, de acordo com a interpretação correta da Bíblia, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Eu, você e eu, nós somos uma alma, um ser vivo. Logo, tudo que tem respiração também são seres vivos. Lá no dilúvio, quando terminou o dilúvio, assim, tudo que tinha fôlego morreu. Morreu gente, morreu animais. A diferença entre nós e eles é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então é isso. Então, fôlego é ruach, né? Quer dizer respiração, e nepesh quer dizer pessoa. Vou repetir para ficar claro, né? Ruach quer dizer respiração ou fôlego na nossa língua, né? E nepesh quer dizer alma ou pessoa na nossa linguagem. É fácil de entender. Não precisamos complicar. E dentro desse mesmo raciocínio, dessa mesma lógica ou interpretação, então, vamos ver agora então o que é vida. Ou seja, o que é morte. Vamos ver o que é morte então, para que possamos compreender melhor essa problemática. Então veja, se nós fizermos a equação inversa, pegarmos lá a alma vivente, que é a pessoa, no caso sou eu, menos fôlego de vida, igual ao quê? Pó da terra. O que Adão era antes de ter vida? Pó da terra. E ele fora feito do pó da terra. Deu para compreender como é fácil interpretar a Bíblia? Basta nós seguirmos algumas regrinhas de interpretação. Porque um texto fora do contexto, costumo dizer que vira um pretexto. E daí vai surgindo várias correntes de pensamento. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, e a Bíblia é uma só para todos. Repetir, a Bíblia é uma só para todos, mas cada um interpreta a Bíblia de um jeito, e a Bíblia só tem um jeito de interpretar, é a luz dela mesma. A própria Bíblia se interpreta. Um texto difícil é explicado por um texto mais fácil, e outros textos que dizem respeito à mesma coisa. No mínimo, diria aí uns 6 textos ou 10 textos, para que não fique nenhuma margem de dúvida, né? Então, isso acontece, ou seja, isso está em conformidade com o próprio texto bíblico. Vale dizer que não podemos tirar do texto, tirar o contexto do texto, né, para que não vire um pretexto. Então, o próximo texto, para dar validade àquilo que nós falamos, né, está lá
em Gênesis capítulo 3, verso 19. Veja o que diz: no suor do seu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Existe vida após a morte? Visto que quando Deus retira o fôlego, nós tornamos pó da terra. Quando se para de respirar, o corpo começa já a entrar lentamente em estado de decomposição. Essa é a triste realidade pelas quais nós passamos. E não tem jeito. Por mais que nós tememos ou não queiramos, um dia passaremos por isso. Por isso que é bom nós conhecermos a palavra de Deus, interpretá-la corretamente, colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que, quando houver a ressurreição, nós possamos ser ressuscitados para a honra e glória do nome do nosso eterno e querido Deus. Ele é o doador da vida, Ele é a fonte da vida. Fora dele não há vida, não há vida fora de Deus. Então, aqui vejamos um outro texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte para Deus que o deu. O pó volta para a terra como era, ou seja, eu volto para a terra como era, para entrar em estado de decomposição. E muitos já passaram por isso. E outros ainda vão passar. É como se tivesse uma fila, não é? Cada dia passa 1, 2, 3, até chegar no último. E por aí vai, como diz aí algumas pessoas. Então veja, nós somos formados do pó da terra. Então tudo que existe no pó da terra, ou quase tudo, também existe no nosso corpo. Citar aí uns poucos exemplos: ferro, cobre, manganês, água. 70% do nosso corpo é água. Então, o líquido que nós temos no corpo volta para onde? Para o lençol freático. E toda a matéria volta para os seus devidos lugares. O ferro para o ferro, o fósforo para o fósforo, cálcio para o cálcio. É assim, tudo volta de onde veio. De onde que Adão foi tomado? Não foi do pó? Então tudo volta para o pó, né? E o espírito volta para onde? O fôlego volta para onde? A respiração volta para onde? Porque o espírito não é algo que vive fora do corpo, sai do corpo. De acordo com esse princípio que estamos vendo aqui, o espírito não é algo consciente que sai do corpo e vai habitar em um outro lugar. O espírito é a respiração, o hálito, Existem, se nós voltarmos um pouquinho, alma na língua grega é psiche, alma, ser vivo. E espírito é pneuma. Quando fala em pneuma, o que você lembra? Quando fala em pneu, você lembra de algo que tem ar. Então veja, é simples, É muito simples. Não há para que complicar. Um outro texto agora, uma outra pergunta: existe consciência após a morte ou no estado da morte? Existe consciência? Sim ou não? O verso para explicar, existem outros versos, Estou citando um verso só por pergunta.
mas poderíamos citar aqui uma série de versos, só que ficaria muito longo esse vídeo, né? E não é o nosso propósito. Então, a consciência após a morte, vamos ler lá em Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se passa debaixo do sol. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, como é que o morto vem falar com alguma pessoa? Assim, olha, fulano de tal conversou com o seu irmão que morreu aí já faz... Não dá. Por esse texto aqui não dá para entender isso. Não tem como entender isso, né? Não existe embasamento bíblico para entender que a vida após a morte. Creio que ficou simples, mas bem explicado. Qualquer dúvida ou dúvidas, nós poderemos tirar isso aí em off. Você deixa ali a sua pergunta no chat, né? Ou a sua dúvida ali no chat, que nós iremos te responder. E o próximo vídeo nós terá como tema existe inferno de fogo, que também é uma outra doutrina que se pregam mundo afora, dizendo que as pessoas más, ruins e coisa do tipo ficarão queimando para sempre no lago de fogo, né, chamado inferno. Existe de fato o inferno? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá, contamos com a sua presença.